Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão olhando aí. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Como eu falei para vocês, eu, eu falei sobre o plano de governo do Haddad mais cedo. E agora eu vou gravar sobre o plano do Jair Bolsonaro. Vou tentar ser mais breve possível. O outro ficou um pouco longo, mas vamos ver o que é que dá aí. Para quem vota no Bolsonaro e falar que não conhece o plano de governo dele, passar a conhecer. Bom, na página 5 tem o tópico Liberdade e Fraternidade. O plano fala do amor ao próximo, da valorização da verdade e do combate à corrupção. Na página 6, no tópico Direitos e Deveres, fala da igualdade entre os povos, brasileiros ou não, e da obediência às leis, direitos e deveres de todos os brasileiros, e que ninguém será tratado com desigualdade em nosso país. Na página 7, o tópico é imprensa livre e independente. Fala da defesa da liberdade, da expressão, né? Da liberdade de expressão, internet, imprensa, política, religião, sem controle social da mídia, o que é muito importante. A independência da mídia, a mídia tem que ser autônoma para falar seja lá o que for, né? Isso é mais do que certo. Na página 8, aliás, na página 8 mesmo. Na página 8 tem o tópico: a nossa bandeira é verde e amarela. Ela fala do não ao marxismo e um Brasil para todos, igual para todos. Na página 10, ele fala do enfrentamento à corrupção, a economia liberal democrata, priorizando a saúde, educação, segurança e tolerância zero para o crime, o que é muito importante na atual conjuntura e no estado de violência que vivemos no nosso país. Tolerância zero para o crime é 10. Obediência às leis e à Constituição, na página 11, e combate ao viés totalitário do Foro de São Paulo. Quem não conhece o Foro de São Paulo, pesquise. Tem um monte de fontes na internet aí que fala sobre. Na página 17, diminuição do número de ministérios e indicação dos ministros por competência, sem o tomar lá da cá dos governos anteriores, que todo mundo sabe que tem um jogo, né, venda de votos e por aí vai. Acontecia até no atual governo do Temer, inclusive, que a gente sabe muito bem o que aconteceu aí. Na página 18 ele fala do controle de gastos do dinheiro público, com metas a serem cumpridas por cada gestor. Cada ministro vai ter metas, cada governador vai ter metas e tem que cumprir. Página 19. Liberação direta dos recursos para governadores e prefeituras, de maneira que as obras sejam barateadas e haja economia com o gasto público, o que vai possibilitar uma maior fiscalização por parte do governo federal. Na página 20 ele fala da desregulamentação necessária para dar mais confiança ao povo, para que o povo possa avançar. Em todos os sentidos, financeiro, econômico, que hoje a burocracia é muito grande, para tudo que você vai resolver é muita burocracia. Né? Na página 22 fala do combate à corrupção, saúde, educação e economia. Na página 25 mostra a controvérsia com relação ao porte de armas e o aumento da diminuição de violência. Ele faz um levantamento básico aí do que aconteceu em alguns países que não tinha, que a arma era proibida e que aumentou a violência, e alguns países que têm o porte de arma e a violência é menor. Isso quer dizer que não é diretamente proporcional essa grandeza, a quantidade de armas pela população e a quantidade de homicídios com arma de fogo. É bem diferente do que a gente pensa, ou muitas pessoas pensam, melhor falando. Da página 26 à página 29, ele faz um esboço das causas do efeito do Foro de São Paulo no país, né, e do governo do PT nos estados, tornando os estados mais violentos. Nesses 12 anos, quem acompanha, quem tem uma faixa etária boa, vai perceber e vai lembrar que na década de 80 e 90 não era tão violento como passou a ser, né, após a era PT. Né? O aumento de tráfico de drogas e facções criminosas e tudo mais. Da página 30 a 32, ele faz uma análise da criminalidade no Brasil e expõe algumas medidas que serão tomadas para mudar essa realidade, como, por exemplo, a redução da menoridade penal, a reforma do Estatuto de Desarmamento,
Ele quer também cortar a progressão de penas e por aí vai. Da página 34 a 33 e 34, tem o tópico Defesa Nacional. Aí ele faz uma breve explanação do papel das Forças Armadas nesse processo de mudança institucional, que é muito importante. Nós sabemos que as Forças Armadas é quem faz nossa proteção nas águas, no ar e na fronteira, né? Na maior parte da fronteira. Da página 35, sufocar a corrupção, é o tópico. Ele vai resgatar a implantar as 10 medidas contra a corrupção, que o PT e o PMDB, no caso do Michel Temer e a Dilma, mudaram completamente e aprovaram um projeto de lei totalmente, que não tinha nada a ver com o que era proposto pelo povo, né, que foi a iniciativa popular, né, com não sei quantos milhões de assinatura, inclusive eu assinei essas medidas contra a corrupção, e chegou lá, eles pegaram e mudaram tudo, não foi nada que o povo queria. Então ele vai pegar e vai resgatar e implantar essas medidas. Página 36 a 40, ele faz um esclarecimento sobre a má gestão dos recursos empregados na saúde, colocando em prática. Ele faz um esboço falando o quê? Que com o dinheiro que foi gasto na saúde no Brasil, se tivesse sido feito de uma gestão eficiente, teria como resolver ou melhorar e muito a qualidade da saúde no Brasil. Ele pretende colocar em prática o prontuário eletrônico, que vai facilitar o acesso ao SUS por todos, né? Liberdade para os médicos cubanos, ou seja, não vai ter que mandar mais dinheiro para Cuba. Inclusive vai possibilitar que ele traga suas famílias para morar aqui no Brasil com eles. Criação do Plano Nacional para os Médicos, plano de carreira no caso, né? E transformação dos agentes de saúde em técnicos de prevenção de doenças, como por exemplo diabetes, pressão alta, combate ao mosquito da dengue e por aí vai. Da página 41 à página 47, ele vem falar da educação. Aí ele faz uma análise da situação atual da educação brasileira e como pode ser feito para melhorar a qualidade desse ensino, sem ideologia de gêneros, sem a sexualização precoce das crianças, com prioridade para ensino básico e ensino médio, claro, né? Que é o que tem, a base que tem que ser forte para poder formar um cidadão de qualidade. É igual a construção de uma casa. Se você não faz uma base boa, a sua casa não vai ter uma qualidade equivalente. Excluir a ideologia de Paulo Freire dos currículos escolares e pretende fazer uma reformulação da base curricular e fomentar o empreendedorismo nas faculdades. Um diálogo entre as esferas nacional, estadual e municipal com relação ao ensino médio, básico e superior. Porque, igual ele fala no projeto lá, geralmente o governo federal fica mais com a parte das faculdades, o estado com os colégios de nível médio e o município com o ensino fundamental. Então ele quer que tenha um entrosamento maior entre os entes federativos para que possa melhorar como um todo a qualidade do ensino no país. Da página 48 a 49, ele fala da ciência e da tecnologia. Ele fala que vai pegar como exemplo os países como Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Norte, aliás, Coreia do Sul e Japão, como modelo de avanço tecnológico. Pretende fomentar a pesquisa e o desenvolvimento em nosso país, no caso da utilização do grafeno e do nióbio, que é as nossas matérias mais preciosas e que está sendo vendida aí para o exterior a preço de banana, que é um absurdo, né? Da página 50 à página 64, ele vem falar da economia e da infraestrutura. Aí ele fala que a prioridade será a geração de empregos, corte de gastos, diminuição das renúncias fiscais, que o governo do PT deu bilhões e bilhões de renúncia fiscal de empresas gigantescas, como por exemplo a Rede Globo e outras tantas aí, que se juntar só essas renúncias fiscais dessas empresas aí, daria para dar uma levantada no país, né? Além de pegar e mandar o dinheiro do BNDES para fora do país em vez de investir na nossa infraestrutura, né? Diminuir o déficit no primeiro ano e aumentar o superávit já no segundo ano do governo. Diminuição da dívida pública, extinção e privatização de algumas empresas, mantendo o comando e o governo daquelas empresas estratégicas que serão mantidas. Fazer com que o Brasil volte a ter um grau de investimento consolidado, revisão da criação de um novo modelo previdenciário, deixando a cargo do usuário optar pelo modelo novo, que será criado, ou pelo modelo velho que já existe, né? Com relação a essas empresas aí, igual falou no plano de governo dele lá, nós temos mais de 140 empresas públicas. Inclusive o governo do PT criou muitas empresas que só são cabide de emprego e gasto.
não traz nenhum lucro para o país, só gasto. Ou seja, a União tem que bancar e muitas vezes tem prejuízo com essas empresas, como por exemplo a TV Brasil, se eu não me engano, que só dá prejuízo, de bilhão inclusive, né? Então é um absurdo. Essas empresas têm que ser privatizadas mesmo, ou então excluídas, realmente excluídas, né? A unificação da carga tributária nacional, o pessoal fala que ele vai aumentar impostos, mentira, ele vai pegar, unir alguns impostos nacionais, tornar em um só, e começar a reduzir gradualmente ao longo do período de governo os impostos de forma a diminuir a carga tributária. Vai utilizar para isso o tripé macroeconômico, que se baseia no câmbio flexível, meta de inflação e meta fiscal. Pretende fomentar a competição entre empresas, né, o que vai gerar mais opções de compra e, consequentemente, a baixa de preços. Isso é para o pessoal mais carente que fica com medo de perder o Bolsa Família. Está no plano de governo dele lá. Na página, entre a página 50 e 64. Instituiu renda mínima com valor superior ao Bolsa Família para toda família brasileira que precise. Precisa realmente, a gente sabe que tem máfia, como a gente sabe que tem esposa de vereadores, gente que tem carro, andando de carro, recebendo Bolsa Família. Isso é um absurdo. Quem necessita vai, além de receber, ele pretende fazer o Renda Minha, que vai ser com valor superior ao Bolsa Família, para toda a família, né, que necessitar, e vai aprimorar o Bolsa Família e o abono salarial, que é aquele salário que o pessoal que trabalha e tal, né, que trabalha 2 anos fechado, tem direito a um salário em um determinado período do ano. E vai aprimorar isso aí também. A criação de um novo modelo de carteira de trabalho, que será verde e amarela, que possibilitará ao empregado escolher um contrato diferente do que existe na CLT. Ou seja, o trabalhador passará a ter 2 tipos de carteira de trabalho. Vai ter a verde e amarela, que é para um contrato diferenciado e não de acordo com a CLT, e terá a carteira azul. Se o cara quiser trabalhar de acordo com a CLT, apresenta a carteira de trabalho azul e é fichado, beleza. Se ele quiser trabalhar como contrato, temporário, por aí vai, apresentar a verde e amarela e faz o contrato dele. Abertura na página 65 a 67, ele fala da abertura de mercado internacional, né, com diminuição da alíquota de importação, favorecendo acordos bilaterais, modernização da estrutura produtiva no país, simplificação para abertura e fechamento de empresa, que hoje, dependendo da situação e do tamanho da empresa, pode demorar até 1 ano para poder abrir ou fechar uma empresa. Ele quer que esse prazo, para poder dar a resposta, né, na documentação, seja de no máximo 30 dias. Na página 68 e 69, ele vem falar da agricultura. Aí ele fala que pretende facilitar a vida do agricultor no campo, para que ele possa gerir suas terras de forma produtiva, para que tenha logística, armazenamento e outras benfeitorias no geral. Da página 70 a 72, ele vem falar da infraestrutura. Ele vem falar da melhorias no setor elétrico, com diminuição do valor cobrado, né, evitando apagões, para gerar emprego, instalação e manutenção de células fotoelétricas no Nordeste e fazer parcerias com universidades universidades locais, em todos os locais, para poder desenvolver novas tecnologias para gerar mais energia. Da página 73 a 75, ele vem falar do petróleo e do gás natural. Vai implementar medidas de forma a favorecer o consumidor com preço, né, justo, consequentemente, do combustível, aumentando a capacidade de produção por parte da Petrobras, que nós sabemos muito bem que a Petrobras hoje trabalha com menos, em alguns casos, e algumas refinarias com menos de 50% da capacidade. Isso por causa de acordos internacionais que é feito de forma a beneficiar alguém, que só a economia pode explicar isso aí. Ele vai dar uma discussão sobre os tributos em cima do combustível e da energia com os estados, de forma que seja capaz também de baixar, porque nós sabemos que o ICMS é diferenciado em cada estado. Alguns estados cobram mais, outros cobram menos, e isso influencia no preço do combustível. A gente pode sair de um estado com um preço lá em cima e já entrar em outro estado e ter um preço bem mais ameno, né? E ele quer conversar com os estados de forma a pegar e colocar num patamar aceitável para todo mundo. E ele também quer fazer com que utilize o gás natural juntamente com células voltaicas para poder reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, que é uma parte mais ecológica, digamos assim, né? Ele quer desestatizar o gás natural, quer colocar empresas privadas para que possa haver concorrência e, consequentemente, diminuir o preço.
Da página 7677 eu vim falar do transportes. Ele vai tentar fazer uma melhoria na eficiência portuária, porque nós sabemos que nossos portos não trabalham em plena capacidade. Criação de melhorias de malha ferroviária e rodoviária, diminuindo as tarifas de embarque e desembarque, no caso dos portos, né, de mercadoria nos portos, para que possa haver uma fluidez melhor da importação e exportação de materiais. Na aviação civil, página 78, fazer a modernização e expansão dos aeroportos com parcerias público-privadas, que já existe, inclusive, diminuindo o custo e aumentando a eficiência. Itamaraty, página 79. Novo Itamaraty vai buscar parcerias internacionais que fomentem o desenvolvimento tecnológico no Brasil, sem fazer acordo com países totalitários, ditatoriais e dar ênfase a relações de acordo bilaterais. Ou seja, vai ser trocas de tecnologias e ele não fará acordos com países como Venezuela, Cuba e por aí vai. Países que nós sabemos que são ditaduras ou totalitárias. O plano do Bolsonaro se resume mais ou menos a isso. Espero não ter demorado muito. Dá para ver que, diferentemente do plano do Haddad, que tem algumas coisas que deixam um pouco de dúvida no ar, né? Com relação à ideologia de gênero, ele não vai permitir legalização de drogas, é contra o aborto. Esse negócio de ideologia de gênero nas escolas vai ser combatido. E espero que isso possa contribuir para uma mudança real no país. Eu já aproveito a oportunidade para falar para vocês votarem no domingo com consciência. Votem não pensando no seu próprio umbigo, mas votem pensando no país, para que a gente também não possa passar a ser futuramente uma Venezuela da vida aí. Então, uma boa noite a todos. Quem gostou, dá um like aí. Espero que possa ter ajudado vocês a ter uma ideia mais ou menos de como ficou a diferença entre um e outro, porque a gente vê que tem diferença muito básica, né, assim, com relação ao controle da internet principalmente, entre um e o outro, né? Um vai deixar livre, o outro pretende fazer o marco civil. O PT quer fazer uma nova constituinte. O Bolsonaro não toca nesse assunto, porque ele fala que vai respeitar a Constituição como uma bússola mestra, né, para poder orientar no comando do país, ou seja, para todos obedecerem à Constituição, inclusive o STF, que em certas ocasiões aí está legislando o que não é função primária deles, né? Então a todos aí uma boa noite, fiquem com Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a vitória, gente.